todos os detalhes dessa matéria, dessa entrevista que está chegando a partir de agora no seu programa Giro Esportivo. Olha só, Vitória da Conquista, essa semana eu vendo a matéria da TV Band, um abraço para o Ramon Ferraz, né, que esteve aqui recentemente batendo papo com a gente no Giro Esportivo, e ele falou que Vitória da Conquista estava num radar internacional, que tinha um grupo de líderes nos Estados Unidos que queriam investir na cidade e que é uma mistura de coisas que eu gosto demais, né? Que é inteligência artificial, esporte, soluções tecnológicas e impacto social, inclusive, tecnológica de impacto social. E você sabe que eu tenho aqui na rádio um programa chamado Inclusão em Foco, que é justamente na busca, né, da questão social, de incluir essas pessoas. Então, juntou tudo isso e eu falei, isso vale a matéria, isso vale uma entrevista. E por isso que eu convidei para estar aqui no nosso programa de hoje, ele que é brasileiro, que é conquistense, isso? É o Caio Anderson Almeida, ele já está com a gente aqui, vai bater um papo a partir de agora, para falar um pouco dessa ideia que ele tem para a cidade de Vitória da Conquista, para o esporte de Vitória da Conquista. Mas antes da primeira pergunta sobre o projeto, eu quero fazer uma pergunta para o Caio, né? Quem é Caio? Bom dia, Júnior. Bom dia, Vitória da Conquista e região. Olha, eu vou dizer, de antemão, eu vou dizer o seguinte. Eu estou vendo uma turnê aqui, junto com a minha equipe, de Toronto, Chicago, Seattle, Miami, Orlando, BH, São Paulo e Vitória da Conquista. Mas nada como estar em Vitória da Conquista, porque eu me sinto voltando para casa. Eu nasci em São Paulo, mas vim para Vitória da Conquista com 6 anos de idade. Sim. E vivi aqui durante muito tempo. Fui para os Estados Unidos, já estou lá há 26 anos. Uhum. E sempre com Vitória da Conquista no coração. Desenvolvendo projetos lá, mas tenho um escritório aqui em Vitória da Conquista. Sim. Nós desenvolvemos projetos de tecnologia, sou professor de uma faculdade, da faculdade mais antiga de Chicago, do estado de Illinois, e dou aula de tecnologia e inteligência artificial. Uhum. E tenho uma agência que já ganhamos prêmios internacionais, só que com esse estúdio, com esse escritório em Vitória da Conquista, todos os prêmios e todos os projetos que idealizamos ao redor do mundo tem a mão de Vitória da Conquista envolvida em tudo isso. Sim. Não só pelo fato de eu ter vivido aqui, mas pelo fato de que o meu engenheiro mestre e um estúdio e o escritório central aqui do Brasil está em Vitória da Conquista. Uhum. E o Caio está voltando com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento técnico, esse reconhecimento internacional, para trazer de volta para a Conquista, na mala, toda essa experiência, para devolver para a cidade as ferramentas necessárias para colocar a Conquista de volta no mapa que merece. Bom, você fala no texto que a gente recebeu da sua assessoria de algumas questões que são importantes a gente discutir. Primeiro, um projeto que tem dentro dele uma questão social também, uma campanha que é Mais Bola, Menos Tela, que é uma luta nossa hoje, dentro de uma realidade que a gente vive cada vez de um mundo mais tecnológico, e as crianças enfiadas numa tela desde muito pequenas, né? É uma luta na minha casa, eu tenho uma garotinha de 12 e um menino de 5, e tirar a garotada da tela não é fácil, né? Qual é a proposta, né, desse Mais Bola, Menos Tela? Júnior, isso para mim também é muito importante. Eu tenho 4 filhos e trabalho atrás das cortinas no desenvolvimento de tecnologia, que é totalmente baseado não em achômetros, sim, mas em psicologia humana. Sim. Então, sabe exatamente como... Eu costumo dizer que é criado um voodoozinho digital de cada pessoa. É verdade. E aquilo, cada pegada digital que você vai deixando para trás, vai criando aquela personalidade. E ali você está empoderando uma plataforma de tecnologia a conhecer você melhor do que você se conhece a si mesmo. Estudos de Stanford dizem o seguinte, que o nível de dopamina que é injetado no sangue quando você espera um like, quando você espera uma mensagem, quando você espera o próximo vídeo, é o mesmo nível de dopamina de quando você toma a bebida alcoólica ou fuma um cigarro. Ou seja, mantemos crianças fora das telas até os 21 anos, mas entregamos indiscriminadamente essa dopamina barata na mão das crianças para que eles possam injetar em si, sim, a todo momento. Sim. Então, voltando para a cidade,
A gente já estava em iniciativas, tanto no Paraná como aqui em Vitória da Conquista, de implementação de projetos de tecnologia e inteligência artificial no mundo empresarial e também no poder público. E encontramos qual é a melhor opção de entrar dentro da casa e do coração das pessoas, com um sentimento de pertencimento. Para trazer essa mensagem de que a gente tem que incentivar as crianças a utilizarem tecnologia com mais responsabilidade, nós estamos lançando um time de futebol que vai de encontro ao coração do conquistense, para trazer esse pertencimento e para tirar esse estigma do Nordeste, da Bahia, pobre e sempre discriminado. Não, nós vamos chegar com força, nós vamos chegar com uma autoridade. E para isso nós vamos ensinar às crianças que a bola é mais importante que a tela. Mas a tela, ela é importante quando ela é utilizada com responsabilidade. Sim. Então, estamos lançando uma série de cartoons, de Pixar style, sim, da Vitória, que vai trazer e receber esse mascote dessa equipe. E vão ter uma série de aventuras onde os dois vão explorar o time de futebol, o esporte e a tecnologia unidas para o benefício das crianças e da humanidade. Muito bem, então a criançada é o público que vocês atraem nesse primeiro momento, para entender que a tela vai ser necessária para ela, lógico, no mundo que a gente está hoje, mas que ela precisa estar ligada em outras coisas, atividades que tiram ela da frente justamente do computador, do celular. E como é que vai ser investido isso, né? Como é que vai ser feito isso? Estrutura, o que você pensa para realizar isso? Júnior, nós estivemos aqui esta semana eu estive o ano passado fazendo viabilização do projeto. Sim. E implementação disso, mas só estava indo para Curitiba e São Paulo. Eu falei, por que não Vitória da Conquista? Por que São Paulo? Por que Curitiba? Meu coração está aqui. Então, dessa vez, voltei com um grupo de gerentes de investimento, o meu amigo Cristiano, que já desenvolveu uns projetos nos Estados Unidos. Inclusive, estamos desenvolvendo esse projeto em Orlando. Não do futebol em si, mas da parte tecnológica. E ficamos durante uma semana fazendo análise técnica. Conquista tem a capacidade de receber um projeto dessa magnitude no âmbito social, no âmbito econômico e financeiro. Então eu trouxe esse grupo para poder tirar um pouco do meu coração do processo. Porque quando você fala de negócio, tem que ser um pouco matemático, porque os números nunca mentem, né? Sim. Então o Cristiano veio aqui para não me deixar mentir e para não deixar o meu coração tomar conta do processo e colocar números reais. Então o Cristiano é gerente de um fundo de investimento nos Estados Unidos que trabalhamos desenvolvendo projetos lá. Estamos trazendo esse fundo de investimento para a Vitória da Conquista para podermos implementar este projeto, que vão ser 3 fases. Fase número 1, a implantação do time de futebol para jogar na Série B do Campeonato Baiano e entrar na Série A do Campeonato. Eu não vou falar aqui datas, sim, mas, claro. mas é muito mais próximo do que você imagina. E juntamente com as ações sociais, onde vamos ter um portal de engajamento do sócio-torcedor, onde vamos dar ferramentas tecnológicas de realidade aumentada, realidade virtual e inteligência artificial. Dentro dessa plataforma, vamos inserir um sistema revolucionário de leitura biométrica de desempenho do atleta. Só que isso já acontece na maioria dos clubes modernos hoje. Sim. Só que nós não vamos dar essa ferramenta na mão da comissão técnica, nem dos médicos. Essa ferramenta vai ser dada ao sócio-torcedor, vai ser dada ao torcedor, ao cidadão, onde ele vai poder ter uma análise técnica do desenvolvimento e do desempenho do atleta aos olhos do torcedor. E a gente vai criar eu costumo dizer o seguinte, que sabe quando a gente vai no pediatra e leva a criança, que tem aquele gráfico, que o pediatra analisa se a criança está abaixo, está acima, qual é o desempenho dele? Exatamente. Então, a gente vai ter dentro desse portal este gráfico de análise do desempenho do atleta. Então, esses dados serão alimentados em tempo real. O sócio também vai ter uma experiência virtual. Nós estamos mapeando a cidade de Vitória da Conquista, mapeando o estádio Lomanto Júnior, mapeando pontos estratégicos da cidade, onde vamos dar uma experiência imersiva para o cidadão, para o usuário, dentro da realidade virtual e realidade aumentada, alimentado com dados de inteligência artificial. A cidade de Vitória da Conquista, ela está, hoje, atualmente, ela tem 3 times de futebol, né? O Serrano Esporte Clube, ela tem a equipe do Conquista Futebol Clube, que é a Unimed Conquista, e também a equipe do SPP Vitória da Conquista, que é a equipe mais
recente e que tem uma participação nos últimos anos de destaque na cidade, no estado, com vários títulos que foram conquistados ao longo, né, desses anos todos. Então, o que a gente pode dizer para as pessoas que gostam do futebol e que estão acompanhando isso? A chegada de mais um clube extermina com os outros 3 clubes? Qual é a estrutura que vocês estão montando? Como é que vai ser feito esse investimento? Porque assim, um clube de futebol hoje, eu conheço de perto essa realidade há 41 anos enquanto jornalista esportivo, eu já vi muita coisa acontecer em Vitória da Conquista, de coisas boas a tragédias, entre aspas, a gente falando de esporte, de clubes que surgem, desaparecem, de falta de dinheiro, de jogador não receber pagamento, enfim, uma série de questões que as pessoas estão preocupadas ao ouvir. Uma boa notícia, mas que de repente ela fica, vamos usar um termo bem nosso aqui, com a pulga atrás da orelha. De onde é que vem, né, esse dinheiro? De como vai ser feito esse investimento? Eu não diria de garantia, mas como Conquista pode entender que realmente isso é realidade, Caio? Primeiro, Júnior, eu estou pagando para ver. Tá? Primeira fase desse projeto, fazendo investimento de capital próprio. Sim. Dentro da minha empresa. E meu processo agora, nesses primeiros 2 meses, nesse retorno aqui, é para trazer evidências técnicas para este grupo de investimento americano, que estão prontos a fazer investimento, de que é o porquê Vitória da Conquista. Tem um estigma matemático e econômico que existe aí fora, quando se fala de Nordeste, quando se fala de Bahia, quando se fala do interior da Bahia. Por que Vitória da Conquista? Então, para vocês mostrar isso nos números, você tem que sair do coração. Todos nós podemos falar de tudo de bom de Vitória da Conquista. Sim. Como que eu posso explicar para um investidor de que é um projeto viável? Eu passei por 4 fases. Eu fiz a análise e fiz o investimento financeiro próprio de todas essas fases, para que chegássemos aos olhos e as mesas dos investidores americanos, que são muito sérios nessa análise. Esses investidores, eles não veem um ano para frente. Eles veem projetos a longo prazo. Claro. Eles entendem que é uma coordenada de GPS que é você colocada, aonde queremos chegar. Mas primeiro você tem que analisar onde estamos. E aí depois a gente faz o plano de quais são os passos que temos que tomar para chegar lá. Então estamos na primeira fase. E o report desses investidores, principalmente da comitiva que veio aqui para fazer a análise, vai sair nos próximos 60 dias. Então, eu não vou esperar o resultado do report. E, como eu disse, eu estou pagando para ver, para que depois eles paguem, para que eles venham para pagar. Sim. Então, já temos o apoio dessa equipe, não é só um grupo de investimento americano, o fundo é americano, mas ele também vai envolver investidores brasileiros. E eu quero separar, como a gente está idealizando esse fundo, eu quero separar uma parte específica que fique disponível para a cidade de Vitória da Conquista também participar nesse investimento. Porque a gente precisa ter o que a gente chama nos Estados Unidos de skin on the game, né? Tem que colocar a pele, tem que colocar o suor, tem que colocar o coração também, as mãos naquilo que o coração fala e as palavras esperem. Então, no início, a validação inicial pessoal foi feita e eu já assumi o compromisso de levar isso adiante. O segundo passo depende do resultado dessa análise técnica que foi feita durante essas últimas 2 semanas aqui em Vitória da Conquista. Bom, e vocês, como você falou, né, a proposta é botar um time na Série B e, consequentemente, ganhar essa Série B e partir para o campeonato principal aqui no futebol da Bahia, que é um campeonato debilitado, sem investimento, mal organizado, com a federação totalmente desorganizada. E, de repente, você vai jogar, né, uma nova cara, um novo time, como tem surgido alguns na Bahia, com algumas SAFs, né, que tem organizado clubes no futebol da Bahia com essa busca. Mas você entra especificamente para botar um time profissional? Exatamente. Não vai trabalhar com base? O objetivo primordial é o time profissional. As bases são parcerias que vão acontecer. A gente já tem algumas parcerias muito bem estratégicas. O que a gente quer trazer? A gente quer expor o potencial de Vitória da Conquista para o que há lá fora. E trazer aqui para dentro. Você falou um pouquinho antes sobre as equipes que já existem. Isso é um dos grandes objetivos que eu tenho. É
honrar o legado do que já foi feito dentro dessa cidade. As equipes, eu assisti meu primeiro jogo de futebol do Serrano com meu pai, num dia de chuva, e ele me escondendo debaixo aqui da blusa dele. Então, isso faz parte do coração da cidade. Mas também não posso deixar de dizer que não existe Vitória sem Bahia, não existe Corinthians sem Palmeiras, não existe Flamengo sem Vasco. E a gente vem para somar. Tudo isso vai ajudar as equipes que já existem a subirem, a ter uma visão mais ampla de investimento, de gestão e também de presença junto à comunidade. Mas uma das coisas primordiais, a gente sabe que existem esses problemas que você acabou de citar, da Federação Baiana, do futebol e tudo. O ponto de partida não é de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então a gente vai primeiro mobilizar a população. A gente vai criar um pertencimento de baixo para cima. Quem vai liderar o movimento é a população. É aqueles que abraçarem e vão determinar que tipo de trajetória isso tem que ter. Porque a opinião pública, nos Estados Unidos a gente diz o seguinte, toda empresa corporativa diz, we the people, que faz parte da Constituição americana. Nós, o povo. Então, nós, o povo, vem sempre antes. Então, qualquer iniciativa tecnológica que eu coloquei nos últimos 2 anos para trazer de volta para o Brasil, especificamente para a Vitória da Conquista, não há nenhuma outra iniciativa que eu possa entrar mais no coração e dar pertencimento e fazer ações sociais junto a essa cidade do que o esporte. E unir o esporte com propósito. O que eu estou te fazendo essa pergunta, se você começa como profissional, quando normalmente se pensa que um projeto deve se começar pela base, que é onde se forma atletas, você pega essa meninada. O projeto tem como público também as crianças, né, que de repente sonham. Meu filho tem 5 anos e apesar de ter apenas 5 anos e estar começando a conhecer e jogar futebol agora, o ídolo dele é Cristiano Ronaldo, que é um jogador de 40 anos de idade, mas que tem uma história maravilhosa e que está marcando gerações. E a gente fica pensando assim, poxa, mas de repente você começa com um time profissional. E futebol você pode... Eu conheço histórias do futebol que, por exemplo, vou dar uma muito conhecida. O time dos Galácticos do Real Madrid não ganhou quase nada. Um time que tinha as grandes estrelas do futebol mundial, treinadores de altíssima qualidade. E, de repente, foi um time que foi um fiasco. Aí, quando entenderam que não dá ter só estrela, você precisa de uma constelação, você precisa também de um meteoro, você precisa de uma série de outras coisas que formam. E aí, de repente, você surge com um time que vai botar o profissional, mas você não tem uma base. E aí eu vou lembrar, o Vasco, que foi campeão brasileiro em cima do São Paulo, dos 11 titulares, 9 eram da base, e os únicos 2 de fora eram os 2 zagueiros, era Ricardo Rocha e o outro que eu me esqueci agora. Então, assim, a base é fundamental no futebol. Não é um contrassenso você começar um clube já com um profissional e, de repente, depois, entre aspas, pensar em construir uma base? Júnior, eu tenho que ser bem cuidadoso com as informações que eu vou fornecer, que a gente está no processo ainda de análise técnica. Mas eu acho que você foi direto no ponto principal. O objetivo é empoderamento da base. O fato de colocar o time profissional como objetivo não elimina a base. Você vai formar um time profissional através da base. Temos parcerias muito estratégicas. Só que tem um grande problema que a gente quer trazer esclarecimento. Você não pode transformar o sonho de uma criança ou de um jogador da base como ferramenta de manipulação econômica e de fins lucrativos pessoais ou corporativos. Então, o que nós vamos trazer é o seguinte: hoje o mundo se abriu através da tecnologia para dar a esses meninos, a esses sonhadores, um palco que ele não sabe que tem acesso, mas ele tem. Ele tem acesso, ele tem o poder de se apresentar ao mundo se o talento está presente. Então, nós vamos empoderar esta base, esses sonhadores, estas crianças, a tocarem tecnologias que estão disponíveis para que eles possam se impor sem terceirizar o seu sonho, sem terceirizar o seu talento para interesses alheios. O que eu quero dizer com isso? Eu quero empoderar todas as iniciativas corporativas e parcerias e de base que existem na cidade. Porque o nosso lema é a força de uma cidade que se une. O nosso lema é união, é unir tanto a base
quanto o mundo corporativo, quanto a administração pública, quanto as escolas. Estamos em trabalho com o SESI e estamos em trabalho com assistências sociais. E trazer tudo isso junto para empoderar aquele aluno, aquela criança e aquele sonhador de que você tem as ferramentas necessárias para colocar o seu talento para o mundo. E nós vamos te empoderar e não empoderar uma corporação específica para que ela possa utilizar o talento daquela criança. O que a gente está preocupado e mostrando isso para o ouvinte do Giro Esportivo, porque afinal de contas uma das propostas do Giro é falar do esporte não pelos resultados, pelos campeonatos, mas pelo esporte, pelo que ele é para a pessoa. E eu sempre defendi muito essa coisa que a ONU coloca, que a cada $1 investido no esporte, você deixa de investir 3 na saúde, que é onde o jovem que caiu nas drogas, que está doente, que tem uma série de problemas. E aí a gente vai vendo que experiências com cidades do porte ou maior do que Vitória da Conquista, que tenha mais de um clube, que tenha vários clubes, não tem dado muito certo. Eu vou dar um exemplo perto da gente. Feira de Santana tem um dos times mais tradicionais do futebol da Bahia, que é o Fluminense de Feira, que já foi campeão baiano, que tem uma história. Aí o time do Fluminense de Feira, com o surgimento do Bahia de Feira, caiu para a 2ª divisão. E isso não fortaleceu o Bahia de Feira, que continua sem torcida, mesmo sendo uma SAF e tendo dinheiro e já tendo feito um estádio. O que aconteceu? O Bahia de Feira também para a 2ª divisão. E agora, este ano, depois de uma luta, o Bahia de Feira está voltando, mas o Fluminense ficou no meio da estrada. Entendeu? Então, assim, o que a gente está falando, que a Vitória da Conquista é uma cidade que ama esporte. Temos um estádio muito ruim, um gramado horroroso, aquele vestiário do estádio Almanto Gênio, é a opinião minha, que eu falo há 40 anos isso e continuo. Vou botar só na minha câmera para você que está vendo entender que eu estou falando isso aqui no seu olho que está me vendo. O vestiário é horroroso, é pior do que um banheiro público, porque quando você fala que o cara jogou 90 minutos, que quer uma ducha decente, que quer se ajeitar, que quer descansar, o cara que chega antes, tá num quadrado ali, um negócio horroroso. É lindo o estádio, eu não acho. Eu acho um lugar bom para piquenique, eu acho um lugar porque tem todas aquelas árvores. Mas falando de futebol, arquibancada desconfortável, cadeira cativa, paga quem ama o time, porque sentar naqueles bancos de madeira que não dá nem para você encostar é horrível. Cabines de rádio, Ezen Guzmão, finado Ezen Guzmão, ex-prefeito, mas um grande radialista da nossa cidade, ele não conseguia trabalhar em pé na cabine de rádio, porque ele era muito alto, ele ficava batendo a cabeça em cima. Ele não podia nem empolgar com um gol e pular, porque ele ia arrebentar a cabeça lá em cima. E aí você tem um estádio horroroso, mal estruturado, que precisaria de muito investimento para funcionar. Aí você vem com um projeto que traz tecnologia, conhecimento e tal. E vamos jogar ontem no Lomantão. Aí, amigo, eu cheguei e senti uma dor no coração quando eu pensei da estreia do time, que tem um nome chamativo, que você já fez logo um negócio, porque o torcedor hoje não tem mais história só de Vasco, Flamengo, Palmeiras. Hoje é aí o Manchester City, você está falando de Chelsea, você está falando de um monte de nome invocado, aí você vem com o nome do time como? Conquista United. Conquista United, quer dizer, aí você pegou o torcedor mirim e falou assim, pô, esse é meu time agora, velho, United, inglês, eu dou inglês. Meu filho tem 5 anos e está na escola e fala inglês. No infantil, ele está aprendendo a escrever ainda, mas ele fala inglês, porque ele assiste desenhos em inglês e eu incentivo ele a fazer isso. E aí, de repente, você vai chegar e inserir um projeto desse que a gente espera que dê certo, porque a cidade de Vitória da Conquista merece isso. Mas a gente está expressando a nossa preocupação disso não ser um decreto de fim dos outros clubes. Eu espero que não. E o que depender de mim, da minha administração, da minha companhia, da minha visão, o nosso objetivo é empoderar esses clubes. Porque a visão... Você acabou de dar um exemplo aí muito claro. E eu volto ao que eu falei um pouco antes. Sempre a iniciativa tem que ser de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Quando você cria uma SAF, você cria uma iniciativa corporativa e você cria uma estratégia corporativa com a visão totalmente corporativa, você elimina o fator social, você elimina o povo. Que no final das contas, quem alimenta o clube é a torcida, o clube é o povo. E se você começa no âmbito corporativo, da estratégia corporativa e unicamente corporativa, você elimina o ingrediente principal dessa formação. Então, por isso que nós estamos indo diretamente ao coração de quem é o principal dessa equação,
que é o povo, que são as crianças, que são os jovens, que é não só as crianças e os jovens, mas todos aqueles que viram a história, mas os idosos que viram a história do futebol de conquista lá, daí o Serrano, o Conquista, que teve tanta relevância, depois foi para a final de Campeonato Baiano, e trazer uma oportunidade de que isso se una e um empodere o outro. E o Vitória da Conquista, que você cita, que chegou à final do Campeonato Baiano, que surgiu de um projeto social. De um projeto social. Quer dizer, que era a Associação Desportiva Primeiro Passo, do ex-jogador Ederlane, que colocou para ajudar garotos. Inclusive, a última coisa que eles pegavam no dia da escola era a bola. Eles tinham palestra com psicólogos, com médicos, com assistentes sociais, que iam falar para eles de uma série de coisas que eram importantes para as pessoas. E isso formou muitos e muitas boas pessoas nessa cidade. Pode até não ter saído daqui um Cristiano Ronaldo, um Messi, mas saíram daquele projeto uma grande iniciativa para aquelas pessoas que se tornaram bons pais de famílias, profissionais no trabalho. Então, assim, é um trabalho que surgiu também de base, pegando aquela criançada que se transformou em atletas, foi campeão do primeiro título, não tinha jogadores de fora, era a meninada daqui praticamente, inclusive base do time era sub-20. Então, assim, chegar, como você falou, chegando, vamos falar na linguagem do futebol, sim. E colocando um time para em 2 anos estar na primeira divisão, porque tem que passar no mínimo isso, sim. É um ano na segunda para no segundo exatamente. Chegar lá. Só nos preocupa isso, ser um processo que vai atropelar, chegando de repente na cidade. Mas, como você está me dizendo, vocês não estão pensando nisso. A ideia é fortalecer para que todos possam ter espaço. Exatamente. E aquilo, eu me coloco sempre à disposição. Aqueles que já estão nessa jornada há muito tempo, que querem unir as forças, estamos aí para poder somar a força e realmente empoderar um ao outro. Porque o objetivo final é sempre não a estratégia corporativa, mas sim o povo. Você não vai me dar as respostas que eu vou lhe fazer agora, mas enfim, eu vou fazer de qualquer maneira, né? Você falou, não vou falar em data, não vou falar e tal. Para o campeonato baiano do segunda divisão do ano que vem, não dá. Porque pelo menos, a não ser que você já tenha registrado o time, a gente não está sabendo dessa história. Mas enfim, porque tem todo o processo burocrático e de inscrição de tudo mais. A gente pode pensar em 2027, porque 2026 é daqui um mês e um pouquinho. Daqui para lá, o que você vai fazer? O que você pretende? Qual é o montante do investimento que vocês pretendem fazer nesse projeto inicial? Porque o time vai ser na hora de você botar a cara na televisão para falar, ponto, o time chegou. Mas antes disso, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um trabalho montado para isso. Como é que está o pensamento de vocês em relação de investimento? Quanto que vocês pensaram em investir nessa cidade? Vão gerar emprego? Como é que vai ser isso? Esse investimento inicial próprio que eu acabei de comentar com você no começo, esses números já foram implementados e estão em andamento. E a primeira fase disso é a implementação de uma arena de experiências imersivas tecnológicas. O que é isso? Realidade aumentada, realidade virtual e inteligência artificial em um ambiente gastronômico, onde ali dentro crianças, jovens e adultos terão a oportunidade de colocar óculos de realidade virtual, ver o futuro de Vitória da Conquista, ver um futuro estádio, ter experiências completamente imersivas dentro do esporte, associando o exercício físico com o apoio tecnológico da primeira fase, aonde chega naquele ponto que eu comentei no começo. Eu estou pagando para ver e para que eles venham para pagar. E é esse passo onde nós estamos. Eu acho que sua análise técnica está perfeita, a linha do tempo está perfeita e estamos trabalhando em cima disso, mas os números serão revelados no tempo oportuno. Eu falei, você não ia me responder. Muito bem, olha, eu queria avançar até o final do programa com essa conversa, porque a cidade se interessou, eu ouvi, graças aí à matéria do meu querido amigo, meu pupilo aí, porque afinal de contas foi meu estagiário lá no Giro Esportivo na Rádio ESB, hoje é um cara fantástico aí no jornalismo esportivo baiano. Mas a gente tem uma história maravilhosa, que é uma história que inspira e que eu tenho o prazer de apresentar para a Vitória da Conquista, um cara que eu conheço há muitos anos na internet, que é o Rodrigo Góes. De repente, a tua empresa se interessa pela história dele também. Ele tem um filho que é deficiente, o menino ele tem paralisia, e ele
um dia inventou de levar esse menino em uma corrida. Ele era corredor e tal, mas por diversão e tal, como eu corri durante muitos anos também. E aí ele botou o menino numa cadeira de roda e foi para a corrida. Mas ele falou, gente, eu não... ver a cara do Rodrigo no meio daquela corrida me fez pensar em outras coisas. E eu não vou falar o que foi, porque essa matéria vai ser apresentada daqui a pouquinho depois do intervalo. E aí a gente vai mostrar para você, ouvinte, o que um pai pode fazer. Estou falando que a minha filha tem deficiência e a gente está com um projeto de um programa inclusivo, de um site que fala de inclusão, que a gente está na luta para manter isso. Para quê? Para que as pessoas possam entender o quanto que é importante você... Não é quem tem o filho ou a família, é você que não tem. De repente, apoiar, respeitar e conviver, porque todos nós somos diferentes. Então, a história do Rodrigo e do Biel, você vai conhecer daqui a pouco. Vou passar o Instagram deles e você vai poder, inclusive, acompanhar. Mas é uma entrevista linda, ele chorou na entrevista, ele me mandou essa entrevista emocionado ainda, e a gente com certeza acha que você, ouvinte, e eu espero Caio e a turma que está com ele aqui possa gostar da ideia, de repente, quem sabe, ele teve que construir o triciclo para o filho poder correr. E tecnologia nenhuma, porque assim, foi uma coisa que ele conseguiu fazer ele mesmo ali projetando. E ele conseguiu. E já distribuiu centenas de cadeiras em todos os estados do Brasil, graças a essa ideia que ele teve com o filho. Maravilha. Caio, obrigado pela tua presença, um prazer recebê-lo aqui, sucesso no teu projeto, e a gente espera que realmente aquilo que eu falei no começo, que a nossa preocupação ela seja eliminada quando a gente vê o futebol de Conquista crescer com a chegada do Conquista United para fazer com que o futebol da Bahia de repente se organize, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Júnior, muito obrigado. E eu não quero ter a pretensão de ser o salvador da pátria, de suprir todas as expectativas. Agora não vai faltar esforço e não vai faltar coração, porque meu objetivo de vida é a humanização da tecnologia. É que o algoritmo precisa de um coração. E quando a gente começa a implantar o coração do conquistense no algoritmo, esse começa a virar uma ferramenta super poderosa. Tem que dar uma aguinha do Poço Escuro aí para essa ferramenta, que é para ela ser mais conquistense. Eles estão